Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, o que é participar da ceia do Senhor indignamente. Desde já eu peço que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like e ao inscrever-se, ative o sininho e ative todas para que você possa receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. E não deixe de dar o like, de compartilhar se você gostar desse conteúdo. Amém? Bem, vamos ao vídeo. O assunto que vamos abordar hoje, ele está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 17 ao 33. Nós não vamos fazer a leitura completa agora, mas vamos mencionar os versículos no decorrer do vídeo. Nessa carta, nesse capítulo, nesse texto, o apóstolo Paulo ele dá instruções para a celebração da ceia do Senhor. A maneira que a igreja apostólica celebrava a ceia era diferente da que nós celebramos hoje. Antes da ceia do Senhor, eles faziam uma festa do ágape. Ágape significa amor, amor incondicional, o amor de Deus. Então eles faziam a festa ágape, que era uma refeição completa, onde cada um levava algo para comer ou algo para beber de casa e ali eles repartiam e se confraternizavam. E era uma oportunidade dos ricos repartirem um pouco do que têm. E também era uma oportunidade dos pobres experimentarem finas iguarias, pelo menos uma vez por semana. Mas só que essa festa foi deturpada. O que estava acontecendo? O que passou a acontecer? Os ricos, eles se isolavam. Eles se isolavam e comiam à vontade as comidas finas que eles mesmos levavam e bebiam a ponto de ficarem embriagados. E os pobres que não tinham condições de levar nada ficavam sem comer, passavam fome. E o pior disso tudo, o pior é que depois dessa celebração, digamos assim, eles celebravam a ceia do Senhor. Isso é que era pior. Foi isso que o apóstolo Paulo, nos versículos, a partir do versículo 17, do capítulo 11, de 1 aos Coríntios, ele diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. E os versículos 21 a 22 desse mesmo capítulo, ele diz: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. E dos versículos 23 ao 26, nós temos aqui o registro, digamos assim, o texto oficial que é lido quando hoje celebramos a Santa Ceia do Senhor. E no versículo 27, o apóstolo Paulo prossegue dizendo: pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é ser réu do sangue e do corpo do Senhor? É participar da ceia na posição de quem crucificou Jesus. É se colocar não na posição de beneficiário da morte de cruz de Jesus, é se colocar na posição dos que foram responsáveis, dos que foram culpados pela sua crucificação. Isso é tornar-se réu do corpo e do sangue de Cristo.
E no versículo 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ele fala sobre discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Que corpo é esse que ele está se referindo? Jesus, nós vemos lá em Lucas, o texto que eu destaquei, Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, o primeiro corpo que nós temos que discernir é fazer em memória do Senhor, lembrando que o corpo dele foi partido por nós, ele sofreu, passou tudo aquilo que ele passou por nós. A ceia é um memorial, é um momento de nós lembrarmos. Jesus mesmo disse: façam isso em memória de mim. Mas não é apenas o corpo físico de Jesus. Discernir o corpo é você reconhecer que a igreja é o corpo de Cristo e tratá-la com a devida honra. A honra de corpo de Cristo. O que eles faziam nessa festa ágape, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, a igreja. Eles estavam considerando-se superior aos que nada tinham. Ali é como se eles dessem mais atenção àqueles que usavam roupas de grife, digamos assim. Isso é comer e beber a ceia do Senhor indignamente. Quando nós participamos da ceia do Senhor, abrigando sentimento de desprezo pelo nosso irmão, por quem Cristo também morreu, quando fazemos acepção de pessoas, ou quando guardamos mágoa no coração, detalhe, sem a intenção de perdoar, ou pelo menos de tentar entender. Tem situações que são difíceis de perdoar, mas existe uma diferença entre você não conseguir perdoar ainda, mas você querer, desejar perdoar. Existe a intenção de perdoar, de que tudo fique bem. E existe a disposição interior de não perdoar. Não podemos participar da ceia desse jeito. Temos que participar da ceia com o coração limpo, considerando o irmão igual ou superior a nós, né? Porque nós devemos julgar os outros em honra, né? Devemos julgar os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, a conclusão: quando nós participamos da ceia, nós precisamos nos examinar a nós mesmos, é o que diz o texto bíblico, pois aquele examine-se o homem a si mesmo e então coma. Quando nós participamos da ceia, nós temos que nos examinar. Ou seja, vamos sair de casa, vamos para o culto de ceia, a gente já sai examinando o coração. Durante o culto, durante o momento do louvor, a gente examina o nosso coração para que no momento da celebração da ceia, a gente tenha certeza de que está participando da ceia do Senhor dignamente. A gente está tratando a igreja com dignidade, a gente está levantando um memorial do sacrifício do Senhor. Tenha certeza de que está participando da ceia dignamente. E quando você for se examinar, julgue a si mesmo, seja firme com você. Não queira colocar panos quentes em cima dos seus pecados ou tentar justificar as suas atitudes, para que você não seja condenado com o mundo. Porque nos versículos 33 e 34, Paulo volta a falar da festa ágape. Aí ele diz: quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quando nós nos examinamos, nós
Deus vai nos policiar, vai mostrar que verdadeiramente nós erramos, mas nós não entramos em juízo, porque nós reconhecemos o nosso erro, confessamos ao Senhor: Senhor, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu quero perdoar, me ajuda, que o teu Santo Espírito me ajude. Esse é o examinar-se a si mesmo, não é você querer colocar panos quentes em cima dos seus pecados. Quando nos julgamos a nós mesmos, essa palavra que eu estava querendo lembrar, quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. E a disciplina de Deus traz o quê? Traz salvação, traz cura, traz vida, você se sente leve, você sente que você não carrega aquele peso. E quando nós não nos julgamos, quando colocamos panos quentes sobre os nossos pecados, nós somos condenados com o mundo. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe. Porque compartilhando, o YouTube vai entender que esse vídeo realmente é relevante. E realmente é relevante, né? Porque muitos participam da ceia indignamente, mas muitos deixam de participar achando que estão em pecado, porque é algo muito sério participar da ceia do Senhor indignamente. Mas como nós entendemos aqui, é algo que pode ser resolvido no momento, porque quando o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo e então coma, e então beba, ou seja, isso quer dizer que é algo que pode ser resolvido ali. Não é algo que você, só na próxima ceia, eu, se Deus quiser, vou participar. Não! Você pode resolver naquele momento ali, confessando, falando com o Senhor, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, desde agora e para sempre. Amém.